Você vai ficar, filha? Ela falou de meu pai, eu quero ficar no sermão. Tá bom. Se quer, né? Vamos fazer o quê? Ó, meus irmãos, abre Mateus capítulo 6. Nós estamos chegando no final dessa série. Como falei pra vocês, a gente vai depois ainda ter uma série de como nós... A próxima série é como viver. Essa é como devemos orar. A próxima é como devemos viver. Nós vamos estudar os 10 mandamentos e responder algumas perguntas. A lei do Antigo Testamento tem validade para nós hoje? Uma boa pergunta. Será que a lei do Antigo Testamento nos condena? Vai para lá, filha? Desistiu? Então vai. Ficou muito complexo. Ela não quero, pai. Não quero mais. Tchau, meu amor. Te amo. Já enrolou demais. Ó, então, meus irmãos, a gente vai ver os 10 mandamentos. Será que a lei do Antigo Testamento ela tem aplicação para nós? Devemos guardar o sábado? E aí? Não se prostrar em imagens e esculturas. O que significa isso? Será que a lei é dividida em algumas partes? Lei ética, lei cerimonial, lei de civilidade? Porque muitas pessoas dizem isso e a nossa relação com a lei é muito interessante. Nós estamos num novo momento da graça onde... Não vou falar, deixa pra semana que vem. Vou explicar para vocês qual é a nossa relação com a lei do Antigo Testamento. Mas, já digo que vai ser muito bom. Vamos ler o texto então? Vamos ler todo o Pai Nosso juntos? Capítulo 6, versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Eita, pesado, né? Meus irmãos, vamos orar então. Senhor, muito obrigado por esse texto. Nós pedimos a tua graça sobre nós para entendermos, compreendermos a tua palavra e principalmente para podermos aplicar no nosso coração. Não queremos sair aqui com uma grande mente, como se fosse um palito de fósforo que queima logo e apaga, mas queremos que tenhamos o coração inundado pela tua palavra, pela tua graça, para que nós possamos arder, queimar em chamas com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, falamos que a oração é um relacionamento pessoal com Deus, meus irmãos. Então, já vamos desenvolvendo isso já há 4 finais de semana. A oração é um relacionamento pessoal com Deus, é o que o Wayne Grudem, teólogo americano, diz. Aqui no Catecismo diz derramar o nosso coração a Deus, mas da mesma forma é se comunicar com Deus. E nós podemos reduzir esse relacionamento a uma conversa. Sempre que nós oramos, nós estamos falando com Deus. Nós vimos no primeiro sermão que é possível nós termos a prática de oração como religiosos. E é possível que ainda que nós estejamos orando a Deus, não estejamos orando a Deus, mas a nós mesmos. Para a nossa própria consciência, para a nossa própria tranquilidade espiritual, para nos sentirmos bem espiritualmente. Ou que nós podemos orar até de forma pagã. Como é que se ora de forma pagã sendo cristão? Não tendo conhecimento sobre quem Deus é. Não entendendo Deus. Depois nós vimos que Jesus não só nos disse que era errado, mas também nos disse o que era certo. Ele diz, então orem assim, no versículo 9, né? Começou assim. Eu expliquei que a oração assim não quer dizer orar isso literalmente, mas orar desse jeito. E Jesus nos ensinou no segundo sermão sobre, primeiro, Pai Nosso, Pai, proximidade, nosso, coletividade, que está no céu, singularidade. Eu expliquei esse conceito teológico entre transcendência, aquilo que transcende, e falei que eu não gosto dessa palavra, porque da ideia de transe, né? Então, uma coisa meio estranha assim. Transcendência é aquilo que vai além do nosso universo, ou melhor, eu gosto do termo singularidade. É singular, só existe um, Deus. Nós vimos que Deus está nos céus. No céu significa poder, glória, domínio, soberania. E nós vimos que Ele é um Pai também que está presente. E não é só meu, mas é nosso. Então faz sentido nos reunir como igreja. Faz sentido orarmos juntos. E a vida cristã, na verdade, só existe se for coletivo. Se ela for isolada, não tem como. Não existe desigrejado. Não existe crente sem igreja.
O crente faz parte da família de Deus. Se faz parte da família de Deus, ele faz parte da igreja. E a igreja local representa o corpo de Deus. Depois nós vimos semana passada, e esses sermões estão todos no Spotify, no YouTube, nós vimos que as 3 primeiras petições são a respeito de quem Deus é. Ou seja, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O início da sua oração deveria ser como uma vida cristã, centralizada na glória de Deus. E ao centralizar a nossa vida na glória de Deus, muitas pessoas cometem o erro, espero que não seja o nosso. Aí, estão cantando forte, né? Espero que não seja o nosso. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitos teólogos, ao apontar a glória de Deus, parece que esquecem das nossas necessidades. Esquecem que somos humanos. Esquecem que nós padecemos de doença, padecemos de enfermidade, temos necessidades físicas. E olha como Jesus é perfeito. Ao mesmo tempo que ele aponta para a glória de Deus, ele também aponta para a nossa necessidade. Ele fala de fé e fala de fome. Ele fala de alma e fala de corpo. Então, as 3 próximas petições, a segunda parte do Pai Nosso, fala sobre quem nós somos e o que precisamos. Deus nos enxerga como um pai, ele se enxerga como um pai que supre e cuida de nós, que se importa conosco. E é importantíssimo que nós venhamos a ver isso, como Deus, apesar de poderoso, soberano, e o interesse é na sua glória, deseja que nós tenhamos o necessário para a vida. E essa segunda parte pode ser dividida em 3 P's, se você quiser anotar aí, tá bom? Acho que não tá aí não, mas pode deixar essa tela aí. Vou deixar essa tela aí. O pão, o perdão e a piedade. O pão, o perdão e a piedade. Pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Já vai voltar, Deus ela faz isso aí. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas e nos livra do mal. Piedade. Certo? Lembra disso, 3 P's. Pão, perdão, piedade. Primeiro, o pão nosso. Jesus ensina que, em primeiro lugar, a orar pelo pão. E para orar pelo pão, nós precisamos de 3 características. Já vai melhorar aqui, vai ficar bom. Primeiro, pão significa necessidade, meus irmãos. Pão reforça a qualidade daquilo que é essencial para a existência. Remonta aquilo que é mais básico. A Bíblia, apesar do que os falsos profetas dizem hoje em dia, não promete para você carros, riquezas, palácios aqui. Eu vi ontem um Reels do pastor no Instagram. Cara, só pode ser fake. Eu ia mandar ele pro Fernando, porque às vezes ele manda umas coisas e eu ia mandar para ele. O cara cheio de dinheiro, assim. Isso aqui foi o que Deus me deu. Isso aqui foi o que Deus deu. E se você ofertar, você vai receber também. Sabe, como se Deus tivesse a obrigação de nos dar riquezas. Deus não tem essa obrigação, embora Deus abençoe algumas pessoas com muita riqueza. Na verdade, Deus quer que nós venhamos orar pelo pão, pelo aquilo que é mais básico. O pão remonta à ideia do maná no deserto, daquele alimento diário que vinha e Deus supria diariamente. É uma total dependência de Deus. O comentário Esperança diz que a palavra pão nos previne de todo luxo e ânsia por coisas luxuosas e grandiosas, e nos ensina a aspirar, vejam só, por simplicidade. Em vez de grandes riquezas acumuladas, simplicidade, o pão. Se nós tivéssemos a consciência no cristianismo disso, tenho certeza que nós nos frustraríamos muito menos buscando tanto poder e riqueza. Jesus nos ensina a orar pelo pão. Lutero comenta no Catecismo que quando ele fala sobre orar pelo pão, ele quer dizer orar por todas as coisas que nos suprem o pão. Como assim? Aí ele explica. Orar, por exemplo, pelo nosso trabalho. Não é só pelo alimento, mas o nosso trabalho provém o nosso pão. Isso quer dizer também orar pelo nosso patrão, pelo nosso chefe, orar pelos nossos vizinhos, pela sociedade, para que ela continue organizada e funcionando, orar pelo nosso dinheiro, para que ele tenha o mesmo valor, ou se valorize mais, orar pelo governo, para que as coisas fiquem cada vez melhor e o nosso pão possa valer cada vez mais. O problema é quando nós olhamos somente para essa necessidade e transformamos a oração do pão nosso só pelaquela oração pelo alimento, que não é só, mas também é uma grande coisa, nós perdemos o macro. A ideia do pão é olhar
olhar que não é nós que estamos trazendo esse suprimento, mas existe 1 milhão de coisas no mundo acontecendo hoje que fazem com que o pão continue vindo. Ou quando você está dormindo, você sai assim do seu corpo e vai alimentar os gados no campo, e vai fazer as plantas crescerem, vai regar as árvores frutíferas, ou elas continuam crescendo. E se elas continuam crescendo, quem tem feito isso? Orar pelo pão é entender que Deus tem suprido não só nós, mas o mundo inteiro. E não obstante, meus irmãos, falo isso com muito cuidado, os países mais pobres e menos prósperos são os países que menos têm a oração do Pai Nosso ensinado. Pegue a Índia. 3 milhões de deuses. Extrema pobreza. Estados Unidos, o país mais rico e próspero. Há muito tempo protestante. Será que não existe uma relação entre o pão nosso e a descrença em alguns deuses? Provavelmente. Não quero dizer que sim nem que não, mas me parece algo plausível. Segunda coisa que nós vemos é o nosso. Nosso fala da coletividade. O pão não é só meu, mas é nosso. Todo recurso que temos não serve para nossos luxos, mas para suprir também o nosso irmão. Porque o meu pão serve para nós. O pão nosso é um terremoto ao egoísmo. É uma quebra total do padrão que nós vemos no mundo. O meu recurso não é só meu, mas serve para suprir o outro. Serve para levantar e sanar a carência do que não tem. Isso deveria acontecer dentro da igreja. Algumas pessoas falam, não, todas as pessoas deveriam ofertar, e eu vejo que para alguns, 10%, isso a gente vai explicar em algum momento sobre o dízimo, etc. Eu não concordo com o dízimo, mas alguns impõem que as pessoas devem dar 10%, eu penso um pai de família com salário mínimo dando 10%. Não se compara a alguém ganhando 20, 30 mil, pode com tranquilidade dar mais do que isso para o soldado. Pode suprir a carência dela. Dentro da igreja sempre foi assim. Paulo diz em 2 Coríntios, uns semearam e outros plantaram. Quem não plantou, colheu igual. Teve igual. A comunidade cristã é uma comunidade que supre um ao outro. João 3,17, 1 João 3,17, está meio embaralhado aqui, mas eu vou ler para vocês. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar por necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? O pão é nosso. O teu recurso é meu, mas o meu também é teu. Aquilo que Deus tem nos dado nas mãos serve para suprir as nossas necessidades, meus irmãos. Dentro da igreja cristã, não deveriam haver pessoas passando necessidade. Não deveriam. Não deveriam. E sempre que há, é uma vergonha para a igreja. É uma vergonha que irmãos nossos, alguns, eu creio que não é o nosso contexto aqui, mas tenho que depender de benefício do governo para sobreviver. Quanto nós podemos suprir, não quer dizer que nós vamos doar irremediavelmente, mas auxiliar de forma que a pessoa saia desse ciclo. De um número gigantesco de evangélicos que recebem Bolsa Família. Por quê? Porque a igreja não aprendeu também a não só compartilhar o pão, mas ensinar a orar pelo pão e a batalhar pelo pão, a crer que Deus pode suprir. E ajudar também, dar subterfúgio para que essas pessoas saiam desses recursos. Que às vezes a gente critica, Bolsa Família. De fato, algumas pessoas não merecem. Mas dentro da comunidade, dentro da igreja, esse papel não deveria ser do Estado, deveria ser nosso. O pão é nosso. Depois ele diz, o pão nosso nos dá hoje. Jesus quer que nós olhemos Deus como um pastor que alimenta diariamente seu rebanho. A comida que nós temos na mesa, churrasco, o arroz, o feijão, tudo é graça. Tudo é graça. Porque se Deus não controlasse as coisas agora e viesse uma grande chuva e devastasse toda a plantação do mundo inteiro, o que seria de nós? Tá vindo o El Ninho, né? Pois é. E quando vem o El Ninho, as coisas somem do mercado. Mas ainda assim, há graça. O trabalhador judeu buscava diariamente o denário, era a moeda que ele usava para o seu sustento. Então para nós não faz muito sentido, porque a gente recebe mensal, né? Alguns recebem semanal, mas a grande maioria recebe mensal. Então a gente tem um recurso mais espaçado em maior quantidade.
Mas o trabalhador judeu saía de casa de manhã em busca de um trabalho para ele poder ter o sustento diário. Ao ouvir Jesus dizendo, ore pelo pão de cada dia, esse trabalhador começa a ter confiança que Deus vai continuar suprindo ele. Nada mais justo, meus irmãos, do que para nós orarmos a Deus reconhecendo que é Deus quem dá diariamente esse pão para nós. Não é nosso, não é nosso esforço, não é nosso trabalho, não é nossa inteligência, não é nossa perspicácia, não é nossa mente aguçada. Não, é Deus quem tem suprido. E se Deus fizesse assim, nós não teríamos mais. Essa consciência faz sentido para você? Depois ele diz para nós orarmos pelo segundo P, o perdão. Após isso, Jesus nos direciona a olhar a outra necessidade, que muitas vezes é negligenciada. Simplesmente porque nós enxergamos o pão, mas nós não enxergamos o pecado. Nós vemos a comida, mas dificilmente nós vemos o nosso pecado. Então, veja como aqui o pecado é retratado como uma dívida. O pecado, a palavra aqui dívida, é usada no texto paralelo de Lucas 10 como pecado. Aqui é tratado como dívida, é o mesmo texto. Mas a Bíblia tem 5 ou 6 palavras que ela usa para tratar sobre o pecado. Uma dessas é dívida. O pecado é como se fosse uma dívida com Deus. Toda vez que nós pecamos, nós ficamos em débito. E Deus tem o direito, na verdade, de nos cobrar pelos nossos pecados. E como Ele cobra o mundo pelos seus pecados? Através da sua justiça eterna, condenando ao juízo eterno, ao fogo eterno, aqueles que não creem. Mas como nós recebemos o perdão das dívidas? Por meio de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz. Veja o que o texto de Colossenses diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Veja, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava nas ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Cristo providenciou o meio de não só perdoar nosso pecado, mas quitar a nossa dívida com Deus. Ficamos quites, sem débitos com Deus. Mas infelizmente nossa sociedade tem empurrado o conceito de pecado para baixo. Tem retirado o significado. Acho que tá... Aí ficou... Não tem problema ficar assim não, vai dar certo. Depois tem um vídeo, eu vou ter que entrar sem ele, mas não tem problema. Existem 3 formas que a nossa sociedade tem olhado o pecado, ou melhor, que nós podemos olhar o pecado. Primeiro, ressignificar. Troca-se o pecado por outro sentido. É o que a gente tem visto. Por exemplo, adultério. O que é adultério? Fui buscar felicidade. Eu estava tão infeliz no meu casamento. Apareceu aquele colega de trabalho, aquela colega, disse que eu estava bonito, elogiou minha boina, sabe? Olhou pra mim, não, pô, olha só, tá cheiroso, tá cheiroso, trouxe uma florzinha, trouxe um cafezinho. Não, eu estou buscando amor, porque eu não tenho esse amor em casa. Olha como foi trocado, né? E a gente todo meio que aceitar, mas é verdade, amiga, realmente não te amava, né? Não! Pecado continua sendo pecado, adultério continua sendo adultério. Mas na nossa sociedade nós trocamos o nome disso, ressignificamos o pecado. A mentira se torna não só aquilo que é errado moralmente, mas contar o outro lado da história. Vou contar o meu lado da história. Não importa se quem conta um conto aumenta um ponto. Não importa. Não é mais mentira, é uma outra narrativa. Nós achamos meios, ou a sociedade acha meio de justificar os pecados com outro significado. Segunda forma de lidar com o pecado, nós renomeamos. Trocamos o nome de pecado com a intenção de tranquilizar a nossa mente. Veja, ninguém vai dizer assim, ó, tal político roubou. Você vê ele falando isso? Não, houve desvio de recursos. Olha como é bonito. Desvio de verba. Houve desvios de verbas. Não houve roubo. Só que nós mudamos o nome a fim de deixar a coisa mais florida. Era de um amigo também. Oi? Era de um amigo. Como assim? Era de um amigo. Ah, era de um amigo, pô, era de um amigo. Tava amigo de um amigo, né? Tava no nome de outra pessoa. A gente acha meios de mudar isso. A sociedade achou, na verdade. Novamente, a mentira é romantizar a história. Não, a pessoa não está mentindo, ela está romantizando, ela está ampliando, ela está dando um floreio na história. Orgulho, egoísmo, virou nossos dias as propagandas de cosmético, amor próprio. Ame-se a si mesmo.
Uma vez uma pessoa veio para mim, mas a Bíblia manda amar a si mesmo. Eu falei, a Bíblia não manda amar a si mesmo. A Bíblia manda amar o próximo como você ama a si mesmo. Você já se ama demais. A ideia da Bíblia é isso. Nós já nos amamos. Nós amamos o próximo como nós nos amamos. A ideia é essa. Não está mandando você ter amor próprio para si mesmo. Agora não é questão também de ter baixa autoestima, né? Tô falando disso. Tem que cuidar dessas coisas, né? Mas, tipo assim, quando o amor próprio se torna um egoísmo, a ponto de você passar por cima das outras pessoas. Não, eu tenho que me valorizar. Não levo o desaforo para casa, eu me valorizo. Eu me valorizo. Ou como a gente chama muitas vezes a preguiça de procrastinação. Ele é meio procrastinador. Eu sou meio procrastinador. Deixa as coisas tudo para depois. Será que você é procrastinador ou você é preguiçoso? Ou você tem preguiça de fazer as coisas? Vou fazer depois, ficar sentado aqui no celular mexendo, fazendo nada. Outro ponto. A imoralidade hoje em dia. Nós trocamos as vestes de moralidade por empoderamento. Uau, aquela mulher empoderada. Ela anda com as nádegas de fora. Ela faz topless na parada das feministas. Nossa, que empoderamento. Isso é imoralidade, meus irmãos. Mas nós trocamos o nome. Eu nos incluo porque isso vai entrando na nossa mente também. Outra, que foi trocado o nome. Conteúdo adulto. O que é conteúdo adulto? Pornografia. Influência de conteúdo adulto. Tinha um outro nome antigamente, né? Prostituição, né? Não era isso? Tem até um nome mais feio, não dá pra nem falar, né? Meus irmãos, o que nós temos visto? O nome sendo trocado dos pecados. Nós não chamamos mais pecado de pecado. Nós não oramos mais quando nós mentimos, brigamos, gritamos, ficamos irados. Nós não oramos assim, Senhor, me perdoa porque eu sou um homem irado. Sabe, eu sou um homem impaciente. Não, perdoe nossas falhas, Deus. Mas se nós começássemos a dar nome para os nossos pecados, dizer o que eles são. Sou impaciente, eu sou imoral, eu sou adúltero, eu sou mentiroso. Se eu orasse dessa forma, sem floreio, sem transformar, sem ressignificar. E aí vem o terceiro, que é redimir. Nós buscamos em Deus o perdão sem ressignificar, nem renomear, simplesmente confessando o pecado como ele é. É o que eu estou falando aqui. É dizendo, Senhor, eu sou um pecador, eu sou realmente isso, eu fiz isso, se eu mentir, eu estava mentindo, eu estava adulterando com os olhos, eu estava roubando no meu coração. Mas nós não oramos mais assim. Parece que ofende a nossa consciência, né? Orar dessa forma. Graças a Deus, tomara que nos ofenda mesmo. Sabe quando Pedro está pregando em Atos 2? Vocês mataram o autor da vida. E aí o público diz, a palavra no grego diz assim, compungiu-se o coração, no grego a palavra ferroou-se o coração. A ideia é como se uma abelha tivesse ferroado o coração deles. O Espírito pegou aquele, esfaqueou o coração deles. Vocês mataram o autor da vida, vocês são assassinos. E ao invés de dizer, não, que isso, Pedro, pelo amor de Deus, nos chamar de assassino assim, que pouca vergonha. Eles, o que nós fazemos para ser salvos? O pecado é essa desobediência à vontade de Deus. E que, graças a Deus, por Jesus, nós somos perdoados dele. Porém, esse perdão aqui, meus irmãos, ele não é para salvação, mas para reconciliação. Tem uma frase aí, pode deixar aí. O perdão não é para salvação, mas para reconciliação. Não estamos lidando com um juiz que vai nos punir ou não, mas com o Pai. E nós queremos agora nos reconciliar com Ele. Por isso que o pão é diário. E leia no versículo aí comigo. 11. Depois vai ter um vídeo, mas pode deixar aí. Deixa em cima. O pão é diário. E ele diz no versículo 12. O que está escrito no 12? Não é e? Não tem o e na frente? E. A ideia é que o pão é diário e o perdão é diário também. A confissão de pecados é diária. E perdoa os nossos pecados. A mesma diaridade, mesmo que é diário para o pão, é diário para o perdão também. Sabe, meus irmãos, nenhuma outra religião no mundo concede perdão a não ser Cristo. Só Ele pode dar o perdão dos pecados, só Jesus. O mundo inteiro está perdido fora de Cristo. Nós, graças a Deus, não por nós mesmos, mas por Jesus, somos salvos. Veja,
A busca por perdão não é de um crente com a consciência pesada, mas de um filho com a alma faminta. Não estou buscando a Deus porque eu estou condenado, mas, Senhor, eu queria reatar o nosso relacionamento. Eu queria estar bem contigo. Eu queria poder me sentar no culto, na igreja. Eu queria poder ler minha Bíblia com a minha consciência tranquila, que o Senhor está bem comigo, que eu tenho um relacionamento contigo. Não que eu estou indo para o inferno, mas que o nosso relacionamento está bem. Que eu não tenho nada em falta contigo. Aí então Jesus coloca um adendo no versículo 12. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Meus irmãos, um coração que não recebeu e não entendeu a profundidade da sua dívida não consegue perdoar os próximos. Tem uma parábola que Jesus conta de um credor incompassivo. Ele devia uma quantia, não conseguia pagar. O senhor dele falou: você está perdoado. Ele foi aos seus conservos, naqueles que estavam abaixo dele, e disse: me paga a sua dívida, senão eu vou te matar, vou te arrebentar. Esses conservos contam ao Senhor: Senhor, tu perdoa a dívida deste, mas ele não consegue nos perdoar uma dívida menor. O que Deus diz? Pega esse homem, jogue na prisão e o deixe lá por muito tempo. Os católicos dizem que esse é um purgatório, né? Que você fica muito tempo no purgatório purgando a alma. Na verdade, a ideia é: se você não consegue liberar e dar perdão, provavelmente você não recebeu perdão ainda. Porque quem entende quanto ele ofendeu a Deus, nenhuma ofensa pessoal vai ser tão grande. Eu não estou dizendo que não dói. Não é isso. Não estou dizendo que não machuca. Não estou dizendo que não ficam feridas. O que eu estou dizendo é a incapacidade de perdoar a outra pessoa. Isso é gravíssimo. Se você não consegue perdoar outras pessoas, provavelmente você não foi perdoado. É isso que Jesus está dizendo. É como se nós tivéssemos uma esponja e a gente mergulhasse ela num balde de Coca-Cola. Conseguiu imaginar isso comigo? Quando você tira a esponja assim, o que escorre? Coca-Cola, né? Se você pegar uma esponja, mergulhar num balde de água e você levantar ela, o que escorre? Se você pegar nosso coração com uma esponja, mergulhar num balde de graça, o que escorre? Por que muitas vezes é justiça própria? Porque muitas vezes é falta de perdão. Talvez o nosso coração não foi mergulhado no balde da graça. Isso é sério. E eu não posso fazer nada por você. Você e Deus precisam resolver isso. Você e Deus precisam olhar para as situações da sua vida onde você não liberou o perdão, essa expressão que a gente diz assim, né? Você não conseguiu perdoar. Existem até estudos científicos que comprovam que o perdão produz redução em depressão e aumenta o bem-estar emocional. À medida que você perdoa pessoas, a sua consciência, a seu coração fica mais leve. A Escritura sempre disse isso. Agora, vamos ver se vai tocar certinho. Agora ficou bom. Passa pro próximo. Vamos ver se vai dar certinho. Quero que vocês vejam isso. Gary Ridgway sat there Dá pra ler? stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Está falando de um psicopata que matou mais de 50 mulheres. Ele até então estava impassível. Você vai para o inferno, você vai ser queimado, você merece a morte. Chega esse senhor, que teve a filha assassinada, que está escrito ali, né? Foi uma das vítimas. E o narrador ali, não sei se é do Discovery Channel, que diz um pouco de bondade humana. Não é bondade humana, meus irmãos. Isso é graça. Isso é misericórdia de Deus.
Eu não sei se eu teria capacidade de fazer isso que ele fez. Mas olha quão profundo é isso. Poder olhar para um cara que assassinou tua própria filha e dizer assim, eu te perdoo. Não quer dizer que não dói, não quer dizer que não tem feridas, mas quer dizer que tem graça. Quer dizer que enxerga a si mesmo como devedor e consegue dispensar perdão, ainda que o outro seja mais devedor que ele. Quem dera nós pudéssemos construir uma comunidade assim, de pessoas que perdoam livremente, que, ainda que ofendidas, como diz Jesus, virem outra face. Leve a segunda milha, né? Andem a segunda milha, deem a capa. Esse texto é tão profundo, daria para falar tanto sobre ele. Por fim, meus irmãos, nós vemos a piedade. Pão, perdão e piedade. A última petição aponta, eu acho que não tem slides, mas pode deixar aí, não tem problema não. A última petição aponta para o nosso relacionamento com o pecado. E de novo, versículo 13, não nos deixe cair em tentação. Meus irmãos, cristãos que foram perdoados do seu pecado deveriam orar para que não viessem a cometer novamente o pecado. Não é só perdão, mas uma vida de piedade. O que é piedade? Viver de modo que agrade a Deus. A sexta petição aqui do Pai Nosso está dizendo, eu quero viver de forma que eu não precise pecar mais, que esse pecado não me afete mais. O Spurgeon comenta dizendo o seguinte, que essa petição quer dizer odiar o pecado, enojar o pecado, a tal ponto de dizer, Senhor, não nos deixe em momentos de tentação ou provação, a palavra que é tão difícil. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas parece que aqui Deus conduz a tentação, e a palavra é provação, aí tem toda uma discussão teológica do que significa isso necessariamente, mas além disso não nos coloque em situações onde nós venhamos a pecar, onde nós tenhamos nós venhamos a optar pelo pecado. Então, meus irmãos, é uma oração para que a obra de Deus, que começou no perdão, continue na santificação. Eu já falei isso para vocês. Salvação é o quê? Deus nos tirando do lamaçal, da lama. O que é santificação? Deus limpando a lama do nosso corpo. Um exemplo bíblico. O que é salvação, perdão? É Lázaro ressuscitando. O que é santificação? É tirando as ataduras de Lázaro. Quando nós somos perdoados, nós recebemos uma nova vida. Agora nós começamos a tirar aquelas manchas de pecado que estão em nós. E essa oração, o Senhor nos purifica, nos torna mais santos, mais perfeitos. É uma oração que deveria estar no nosso coração. Imagine você que o seu cônjuge foi pego em adultério. Você abriu a porta de casa, está o seu cônjuge lá no sofá, nos amassos com outra pessoa. Aí, meu Deus, aquela confusão, né? Sai no gramado, acontece aqui, o barraco deu em casa. Aí, vem e pede perdão, meu amor, eu errei, eu não devia ter feito isso, e você, vou perdoar. No outro dia, o que acontece? Tá lá no sofá de novo. Faz sentido isso? Faz sentido você receber o perdão e você não orar por livramento do mal? Você for perdoado por Deus e continuar querendo pecado? Não faz, né? Não faz. Olha, existem 4 formas de nós negligenciarmos ou dar bobeira e cair em tentação hoje. Eu anotei aqui primeiro, negligência do dever. Eu usei alguns exemplos bíblicos. Davi e Betseba. Se você ler o texto com atenção, o que diz 2 Samuel 11? No tempo que os reis deveriam estar na guerra, Davi está onde? Tomando sol no telhado. O que é isso? Negligência. Muitas vezes nós caímos em tentação por negligência. Sabemos que o caminho que nós vamos tomar é errado. Sabemos que a decisão que a gente vai tomar é errado. Sabemos as consequências daquilo que a gente está fazendo. E fazemos igual. Exato. E muitas vezes nós arquitetamos o pecado. Eu sei que se eu ficar na cama deitado ali olhando o celular, eu sei que eu não vou orar. Eu sei que eu vou dizer assim, não tive tempo. Aí o John Piper comenta uma coisa, na época ele comentou o Twitter, né? Mas a gente estava dizendo o Instagram, o TikTok, o Facebook, qualquer coisa. É a prova final que não faltou tempo para oração, faltou vontade. Se a gente vê o nosso Instagram, o nosso celular, tempo ativo, tem vezes que é 50, 40, 2 horas, 3 horas. Eu trabalho com rede social, às vezes 3, 4 horas por dia. E muito desse tempo é inútil. Confesso. Preciso melhorar nisso.
Negligenciamos ou algumas bobeiras de inveja e comparação, como Caim com Abel. Caim ficou com ciúmes do seu irmão e no coração negligenciou. Deus disse: o pecado está à porta. Lembra? O pecado está à porta do teu coração. A situação para cair está ali, tu não está vendo. Cuida disso. E muitas vezes nós também, por causa de inveja e comparação, somos incontentes, descontentes com o que Deus nos dá. Queremos uma casa melhor, um carro melhor, um trabalho melhor, uma vida melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, uma cidade melhor, porque nós somos descontentes, invejosos. Terceira negligência, bobeira que nós podemos dar: prazer desordenado, como Sansão e Dalila. Sansão, homem forte, juiz, poderoso, mas extremamente frágil na área sexual. Viu que vai buscar Dalila. Viu Dalila ali, se apaixonou pelos quadris, deitadinho no colo dela. A minha força é meu cabelo. Quantas vezes o pecado não está nos ninando ali? Nos ninando, nos trazendo ao sono. Ou, outra bobeira que nós damos por pressão social ou medo dos homens. Como Pedro negando Jesus. Muitas vezes deixamos que o pecado nos domine, fazemos o que é errado, porque muita gente está nos olhando. Eu vou ser o único contra. Não vou fazer isso, né? Não vou ser o único contra, né? 4, né? Poderiam ser muitos mais. Por fim, meus irmãos, o texto termina com uma doxologia e com um aviso. Tá? Versículo 13 ainda e 14. Vocês vejam ali que tem não é entre parênteses, colcheia, né? Colcheia, se diz, não é isso? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso não está no original. Meu Deus! Não está no original. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Toda vez que aparecer assim, esses colchetes na sua Bíblia, isso aqui não está na maioria dos documentos, dos mais confiáveis. Algumas Bíblias resolvem deixar, outras resolvem tirar. Isso é dos tradutores, tá? Então muitas delas têm uma notinha, talvez a tua tenha um asterisco ali, dizendo, aqui esse texto não está na maioria dos manuscritos. Mas a igreja, quando foi passando esse texto adiante, adicionou isso, porque entendeu que a oração começa em Deus, fala de nós e termina em Deus. Começamos louvando o seu nome, lembramos das nossas necessidades, terminamos exaltando o nome de Deus. O poder, a glória, a vida do reino depende de Deus. Tudo depende da glória de Deus e nós devemos pedir isso. Há uma batalha ocorrendo em nosso coração hoje. Quem ocupará o espaço de glória? Eu, o trabalho, o dinheiro ou Deus? Por isso que terminamos dizendo que a glória, o poder seja dele. E agora Cristo diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de você. A nossa fé não é medida pela nossa confissão, meus irmãos. A nossa fé é medida pela capacidade de viver em comunidade, ainda que feridos. Dá para se dizer, um exemplo, que a vida cristã é como se fosse vários porcos espinhos vivendo bem juntinho um do outro. E ora o seu espinho me espeta, ora o meu espeta você, mas continuamos vivendo juntinhos. Porque assim Deus quer. Você pode se dizer um cristão se você não faz parte de uma comunidade? Não. Expliquei isso, né? A comunidade é quem atesta, de fato, o cristianismo. Eu sou um cristão, você perdoa aqueles que te ofendem. Você tem uma confissão de fé verdadeira ou não? Eu não posso dizer isso de mim mesmo. Eu posso dizer eu sou um cristão, mas quem vai dizer de verdade são vocês. Vocês vão dizer para mim: você é um cristão? O testemunho condiz com a confissão. E da mesma forma eu vou dizer para vocês. É por isso que a membresia da igreja é importante. E por isso que Jesus está dizendo: não adianta você orar, você saber os catecismos, você saber teologia sistemática, se você não perdoa o seu irmão, você não tem perdão. Não importa. A sua consciência pode estar tranquila com o que você sabe, como você diz crer, mas se você não perdoa o outro, você não tem perdão. E não sou eu dizendo, é Cristo dizendo. Isso que é mais importante. É a Escritura nos dizendo. É a Escritura nos afligindo. Por isso, 3 aplicações finais. Primeiro, um incentivo à autoconfiança. Olha, foi difícil escrever isso porque
o Google não deixava escrever autoconfiança, dizer, está errado, é auto com U. Eu sei, mas não é auto em nós mesmos, é auto em Deus. Deus é um Pai supridor. Tanto o pão quanto o perdão vem de Deus. Nós precisamos exercer a nossa confiança nele e perceber se ela está de fato no lugar certo. Quando você pensa no mês que vem, o que te dá mais segurança? Saber que você vai receber algum dinheiro, que você tem uma reserva no banco, ou saber que Deus tem essa promessa, o pão diário será dado? Pastor, eu confio mais no dinheiro. Ok, olha Deus, você está confiando no lugar errado. Numa semana difícil, financeiramente, a sua primeira reação é ansiedade, é medo, é insegurança, ou lembrar que você tem um Pai que está suprindo. E se Deus te desse hoje somente o que for necessário para hoje, você conseguiria deitar e dormir em paz ou não? A sua consciência estaria pesada, com insônia, se mexendo no travesseiro, parece que o travesseiro é uma pedra, pensando, não, mas amanhã eu tenho que... Às vezes eu falo pra Jaque, eu vou deitar e dormir. Por quê? É um leão por dia, do dia eu já matei, agora deixa esse leão para amanhã, entendeu? Cada dia com o seu mal. Cristo ensinou a vivermos assim para nos afastarmos da ansiedade. Spurgeon diz, né, que a ansiedade é o medo que te rouba hoje e te frustra amanhã. Porque você está ansioso. E essa sua ansiedade não é patológica, é uma ansiedade teológica, porque existem ansiedades patológicas e existem ansiedades teológicas. Existem ansiedades que nós precisamos tratar com terapia e medicação. Existem ansiedades que precisam tratar com teologia. Falta de confiança em Deus. Que talvez se nós confiássemos, nós ficaríamos mais tranquilos. Segundo, um olhar correto sobre o pecado. O pecado é uma dívida real e não só um erro, uma falha. Minha avó dizia, é um pecado você não comer toda essa comida. O pecado não é isso, meus irmãos. O pecado é contra Deus. É um erro grave contra Deus, é uma falha grave contra Deus. A Bíblia tem várias palavras, uma delas, em Romanos 3, a gente falou hamartia, significa errar o alvo. É não fazer o que Deus manda. Iniquidade é errar ativamente. Anomia, que é impiedade, é viver contra a lei de Deus. Anomos, contra a lei. Aqui, dívida, a palavra que é usada, nos mostrando que nossos pecados afetam a Deus. Nós ficamos em débitos com Deus. Nós, como cristãos, precisamos de duas coisas simultaneamente. Primeiro, reconciliação e depois abandono do pecado. Perdão pelas nossas dívidas, livrai-nos do mal. A oração ensina isso. O perdão genuíno de Deus não é uma licença para continuar com a mesma dívida de antes. É para abandonar essa dívida. Nós vivemos essa loucura entre sentir-se perdoado e nunca abandonar o pecado. O Evangelho exige as duas coisas juntos. É arrependimento, é mudança de mente. Eu falava com o meu colega. Ele perguntou, mas o que é arrependimento? Eu falei, arrependimento vem do grego. Escrevi para ele numa folha. Meta, noia. Duas palavras. Meta, mudança. Noia, mente. É quando você muda a sua mente com relação ao que é pecado. Se você continua tendo a mesma intenção, que é bom, que é prazeroso, que é gostoso, você não teve arrependimento ainda. Por fim, eu quero ser bem prático. Como orar mais e melhor. Algumas dicas práticas e pastorais para você. Primeiro, entenda que todo hábito, isso aqui é o poder do hábito. Se você já leu esse livro, não leu, eu te aconselho. Todo hábito tem um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Inclua a oração no gatilho. Por exemplo, você já toma café de manhã para você se sentir saciado. Você tem o gatilho, o cheiro do café, o pãozinho fresco, o gosto do pão. Você senta e come esse pão. E depois você tem a recompensa, que é se sentir saciado. Inclua a oração junto nisso. Coloque, enquanto eu estiver comendo pão, eu vou orar. Enquanto eu estiver tomando meu café da manhã, eu vou ler minha Bíblia. Vou ter um tempo com Deus. Em vez de depender desse sentir a vontade, inclua ativamente. O John Piper fala de nós usarmos a oração como se fosse férias. Você não planeja as férias? Você pega agora uma passagem para Patagônia e vou para lá. Você planeja, né? Planeje momentos de oração. Inclua na sua rotina. Entenda como funciona a sua rotina. Quais são as suas recompensas. E inclua isso no meio.
Eu gosto de ficar sentado no celular, mexendo no celular, fazendo nada depois do trabalho. Inclua nessa sua rotina, que não é um hábito muito saudável, o hábito de orar. E aí vem um segundo livro, O Poder do Hábito. Ele fala, 2 minutos na academia, é muito engraçado isso, 2 minutos na academia vencem 1 hora que não foi feita. Ele conta um exemplo de uma pessoa que por muito tempo ia 2 minutos, depois 5 minutos, depois 10 minutos. Porque ele disse 2 minutos era melhor do que não fazer. E criar o hábito no pouco e aumentando era mais saudável do que ficar sempre naquele desejado. Eu queria tanto ir, nunca fui. Então inclua na sua vida não 15 minutos de oração, 30 segundos. E faça 30 segundos. 30 segundos é melhor que 1 hora não orada, do que 15 minutos não feito. Entenda isso. A constância vai gerar mais intensidade. Você vai aumentando à medida que você incluiu esse hábito na sua rotina. Toda vez que Hábitos Atômicos fala isso. Você empilha hábitos. Como você empilha hábitos? Toda vez que eu escovo os dentes, eu lembro que eu devo orar. Para o quê? Para limpeza da minha alma. Estou escovando os dentes e orando. Senhor, limpa minha alma. Estou limpando meus dentes aqui. Assim como eu estou tirando esse hálito ruim, tira aquele pecado que está em mim e que eu... Parece simples, né? Parece bobo. Mas você passa de alguém que não ora para alguém que ora. O Hábitos Atômicos também diz algo muito poderoso. Crie ambientes de hábitos. Quais são ambientes de hábitos? Por exemplo, deixe a Bíblia aberta de manhã quando for tomar café. Deixa ela aberta, em outra mesa. Se possível, deixa o celular embaixo assim. Sabe? Eu tenho certeza que se você tiver esse hábito de deixar a Bíblia aberta, ou o ambiente de manhã preparado, para você sentar e ler a Bíblia e tomar um café, você vai fazer isso. Você vai começar a fazer isso. Você vai conseguir orar mais. Pastor, eu não queria orar tanto. É simples, meus irmãos. Inclua na sua rotina. Comece com pouco. Empilhe hábitos que você já faz, para que você possa incluindo a oração. Crie ambientes possíveis para oração também. Para que esse sermão sobre oração não seja só teologia, mas seja vivido. Eu espero, meus irmãos, que a sua vida tenha sido impactada por esses sermões. Para que a sua vida seja transformada. Nós entramos numa série nova semana que vem, enquanto estamos em Atos e Romanos, né? Eu quero falar sobre a lei e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Antes de nós fazermos a ceia, eu vou pedir pode ser o Freto, chama lá as crianças. As crianças irão apresentar, olha só, elas vão apresentar, segundo o que me disseram, a música dos frutos do Espírito, tá bom? Então, antes de nós cantarmos, elas vão